Olá, bom dia, bom dia, e bom dia, e bom dia, e bom dia. E hoje, são 7h19 da manhã do dia 19 de dezembro de 2023. E bom dia, é uma terça-feira. Sobre o que nós vamos falar? Santo Deus, eu poderia toda a minha vida organizar. Eu poderia buscar uma razão para isso se dar. Eu poderia colocar flores e mais flores no altar. Eu poderia até frutos ofertar. Mas Deus me disse para eu o problema era se era U-M ou H-U-U, quer dizer, H-U-M. E foi aí que a vaca começou. Sim, começou de fato. Não digo que era uma espécie. O problema é que a vaca estava a ruminar. Sim, é verdade que não é fácil. Não é fácil a gente capim virar. Não é fácil a gente ter que lidar com as coisas. Porque muitas vezes é difícil. É difícil para na garganta atravessar. É verdade que não é uma coisa simples você se misturar, sim, ser a vaca e o capim do lugar, para você ter a dimensão do que você está a passar dentro do universo que você precisa, enquanto ponto de partida, enxergar. É a questão, sim, do U, quer dizer, do com H e sem H. Foi isso que Deus esteve a me falar. Sim, sobre essa nossa capacidade de viver sem definição, sem a gente conseguir sair do lugar. Um dia eu chego lá. Um dia o barco eu vou pegar. Um dia a ponte atravessar. Um dia eu vou isso realizar. É um dia que não chega. O quê? Sim, o não vira H1. Sim, tem que ter o primeiro dia para você tudo isso que sai de sua boca realizar. Senão você não vai passar de uma vaca a ruminar capim. Capim em todo lugar, do próprio capim você virá. Por isso Deus esteve a me falar. Ô Maria de Cássia, o que você desejaria nesse momento realizar? Eu poderia de fato um banquete, o quê? De desejos preparar. A questão é que para até um banquete de desejos você preparar, você precisa no evangelho estar. Sim, você não pode simplesmente desejar. Lembrar que se você quer uma torre edificar, você tem que avaliar. Sim, colocar no prato do desejo se você tem condições de tudo aquilo, buscar para a torre você edificar. Não é simplesmente eu vou construir uma torre para eu poder o tempo todo lá ficar, ter uma visão privilegiada do lugar e essa coisa toda. Um simples desejo exige de você coisas que muitas vezes você nem consegue avaliar. Do tipo, que dificuldade. Que dificuldade em pegar um único desejo para naquele momento eu poder resumir, sim, aquilo que eu poderia realmente realizar.
Eu, compreendendo a dificuldade que é ser vaca, com o tempo todo capim a ruminar, diz para o Senhor Deus: vaca de presépio, eu não quero virar. Esse desejo eu deixo para lá. Fiquei a pensar se eu iria querer ser um dos reis magos. Sim, saber se eu teria condições mesmo de trazer tal de mirra, okay? Ouro em pó e ainda incenso para o menino Deus agradar. Pensei, o quê? Coloquei um e um. Um com H e um. Caminhava e buscava. Diz para o Senhor Deus: olha, não tenho condições mesmo desse desejo realizar. Eu não quero ser nenhum dos reis magos. Então, esse desejo eu coloco. Tiro de cá. Tinha que pensar. Olhei. Tinha um cordeirinho. O quê? Sim, prestes a evaporar. Eu, ali, olhando para Deus, vendo a cena do presépio, o quê? Se multiplicar. Eu disse para Deus: olha, não, eu não quero seus pastores. Não, ter que ali de cordeiro cuidar, depois cordeiro ter que ofertar. Essa dificuldade toda de ver cordeiro, o quê? Berrar, sangue derramar, não. Elimine a minha condição. Não quero ser pastor, não quero ser, não, tiro. Mas ainda tinha o desejo. Não quis. Não, eu também não queria ser cordeiro, não. Se bem que essa condição de cordeiro, fiquei a balancear. Sim, eu coloquei no prato da balança para saber se eu poderia ser cordeiro. Para ver meu sangue derramar, acreditar no que o pastor estava a realizar. E tirava cordeiro do prato, tirava e botava. Pensava num tempero. O quê? Sabe como é que é? Tempero para cordeiro temperado tem que amargar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, além de ser cordeiro, virar tempero, compreender essa dimensão do mundo inteiro para atravessar janeiro, chegar a fevereiro e até de fato esperar um ano inteiro para de fato eu ver o que? Se concretizar o desejo. Aí Deus, o quê? Deus me disse para eu no deserto ficar. E o quê? 40 dias. 40 dias lá. Aí eu fui. Se ele me disse, é bom você entrar no evangelho, ficar 40 dias lá, conforme o menino Deus esteve a realizar. E você com o quê? O diabo. Você poder, de fato, dialogar e ter a dimensão do que você quer realmente realizar. 40 dias. 40 dias. O quê? Sem água, sem pão, sem nada. Vendo ali o diabo. O quê? Me tentar. Eu não era um menino Deus. Mas eu poderia, naquele momento, colocar o com H. Se naquele momento desejar. Sim, ao menos o menino Deus honrar. E resistir às tentações da mesa farta. Parecia que a hora não ia passar. Com H era uma indefinição no lugar. E ali. Quando? O quê? O último dia esteve a chegar para 40 dias virar. Deus, o quê? Mandou o menino me chamar. Deus, manda avisar que só falta um dia para a tarefa você completar. É o pior dia.
Porque sabe como é que é? O diabo vai tentar de todas as maneiras lhe derrubar. Estando o menino lá, eu logo disse, olha, fácil será se você comigo desejar brincar. Assim o dia vai passar. Nem você, nem eu vai se prejudicar conforme você desejar. Aí o menino resolveu eu pegar umas pedrinhas para uma cidade inteirinha edificar. Uma coisa bela, 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 bela. E quando o menino terminou, o quê? Sim, de tudo aquilo realizar, 40 dias estiveram a passar. O menino então esteve a me falar. Eu vou saber a torre derrubar. Sim, pode com Deus falar. Vou usar todas essas pedrinhas para eu uma nova torre edificar. Assim a torre velha não vai querer mesmo, nem mais torre velha admirar. Eu então disse para o menino, se essa tarefa você pode realizar, eu nem vou me preocupar, eu preciso com Deus estar. Eu preciso um desejo manifestar. Deixei o menino lá com 100% de certeza de que a torre nova o menino tinha 100% de condições. O quê? Sim, de edificar para a torre velha simplesmente. O quê? Ninguém nem mais enxergar. Quanto mais a própria torre ali querer ficar. Pronto. Cheguei lá, disse para Deus, que dificuldade é você com o diabo está. Olha, o trem faz de tudo para você se curvar, para o banquete farto. Olha, Deus olhou para mim, sim, e o desejo? O desejo? Ah, sim, o desejo. Não é isso. Eu não sei não. Essa história me deixou assim. Mas eu tinha que olhar. Fiquei a pensar, santo Deus, se o menino Deus soubesse que toda essa trajetória ele iria atravessar 40 dias com o diabo. Depois uma confusão danada. O quê? Teve que ir no templo voltar para com o ancião argumentar, e aquela confusão toda, o que pai e mãe procurando, cadê, e depois ele falar que ali era a casa, que o pai dele estava, o quê? A morar. Eu disse para Deus, o quê? Pensei em falar, mas naquele momento, o quê? Eu fui à estrada pegar, para o quê? Para ter 12 anos no lugar, um povo caminhar, aquela dificuldade toda. O quê? Para o templo de Deus honrar, entrar lá, depois voltar, procurar pensamento, com o ancião dialogar, essa coisa toda ali. E aí pronto, porque Maria e José chamando, reclamando, menino, e eu ali, pronto. Viveu assim. Eu tinha que entender, sim, as dificuldades do caminho, você pegar, se para na manjedoura você está. Como assim? Era o desejo que eu estava ali naquele momento, querendo alcançar. O quê? Nascer! Nascer nesse lugar? E não é? Vi semente. O quê? Semente a brilhar, e semente a chegar, e essa coisa toda. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, meu Deus, era coisa. O quê? Aos lamentos de Jeremias, eu fui cinza virar, jogando pra cima, rasgando roupa, e aquela coisa toda.
Aí pronto, voltei. E disse o quê? Eu disse para Deus. Santo, se é difícil você adulto virar para com Satanás, você está. Imagine ter 12 anos, ter que com o ancião dialogar, procurar a dimensão do que pai e mãe costumam representar e aquela coisa toda. Eu não sei não. E o tempo? O tempo a passar. Mas aí pronto. O quê? Eu saí de lá para a cena mais difícil. O quê? Apanhar. Apanhar. Receber. O quê? Ali. Pá. Pá. Surra, 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 surra. A ponto do meu corpo não prestar. O quê? Não prestava mais para nada. Para nada, para nada, para nada. E ali, o quê? Eu simplesmente ruminava. O quê? Se o meu próprio sangue eu mastigava. A vida ali amargava, 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 mas Deus me chamava. 40 chibatadas. Ali levantei, me lavei. E diante de Deus eu falei. É o quê? Não, é manjedora. Manjedora? Se manjedora eu virei. O quê? 2 filhos eu gerei. Não é possível. E não é. Eu também poderia ali até questionar como é que no meio de tanta coisa que tem num presépio, como é que você foi ser manjedora, escolher de fato ser manjedora? Você poderia de fato qualquer coisa edificar, mas ser manjedora. O quê? Eu deveria me espelhar na casa de vocinha. Santo. Tinha presépio lá, carinhosamente chamado de Lapinha. O quê? Algo que o pai o tempo todo esteve a adorar, Deus menino pra aqui, Deus menino pra lá, e Deus menino, Deus menino. Como é que eu não poderia, quer dizer, como é que eu não iria manjedora virar? Seria blasfemar. Santo. E aí? Aí eu disse pra Deus. Eu não sei não. Eu tive assim um leve pensar. O quê? Sim, disse pra Deus, tira aí o cordeiro, eu vou de fato ser manjedora. É o desejo, não vou mudar. Vida você vai gerar? Digo, em particular, eu posso até de fato falar. Eu acho que esse desejo, eu só vou aqui plantar. Eu nem sei se eu vou ter condições desse pensamento carregar. Mas Deus disse. Se no meio de tanta coisa, num banquete desse, você escolher ser manjedora, pronto. É o quê? O hálito. Soprou? E não é? Quando soprou, me levou. O quê? Para a casa. Para a casa que eu estava. Que eu estive a morar. Tinha as bodas. Bodas? E não é? Festejando bodas pra lá, bodas e bodas e bodas e festa e festa, 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 festa. E eu lá. Não me diga que o vinho esteve a faltar. Foi só o que estava a faltar. O quê? Não era costume popular ter vinho. Não. Tinha vinho não. Aí naquele momento, o quê? Eu estive a estranhar. Não tinha vinho. Mas bebida, o quê? Bebida e gente. Aí eu resolvi gritar. Gritar? Eu fui com o quê? Frei Salvador falar.
foi falar nas bodas com o Frei Salvador. Eu fui reclamar. Frei Salvador tem uma coisa errada naquele lugar. E o que ele disse? Foi aí que ele começou. O quê? Língua embalada. Falava rápido. O quê? Eu disse, calma, calma. Fale com calma, Frei Salvador. Mas ele me disse o que há de errado no lugar. É porque não tem vinho lá. O senhor pode um pouquinho me ofertar? Do altar? Eu disse pra ele, oxente, Frei Salvador, qual é o problema do senhor um pouquinho do vinho do altar? Me dá. O rei Davi não foi lá com o sacerdote falar e pediu alguma coisa para a fome matar? Eu estou pedindo um pouco de vinho. Ele olhou para mim e disse, menina, mas um vinho para lhe embriagar? Eu falei, não é para mim não, é para eu colocar no altar. Eu quero viver as bodas de Caná. O quê? Frei Salvador, eu preciso de um pouco de vinho para a água virar. Assim, Deus, menino, eu vou poder, de fato, edificar no altar. E Frei Salvador, o quê? Logo esteve a me falar. Por que não esteve a explicar? Correu. O quê? Sim, correu a se apressar, pegou o vinho e saiu. Eu falei, Frei Salvador, para onde o senhor vai? Eu vou lhe acompanhar. Eu quero ver o menino Deus, esse milagre realizar. Transformar vinho em água para toda a casa lavar. Minha filha, isso é um milagre tanto para os meus olhos testemunhar. Não vou faltar. Eu até estive a me contrariar. O quê? Sim, porque o chinelinho da humildade. O quê? Ali esteve a causar. Aí foi conversando e eu falava uma coisa que chegamos na porta. O quê? As bodas pareciam que não iriam terminar. Aí ele pegou, o quê? O vinho esteve a me dar. Pronto, minha filha. Nós vamos entrar. Eu disse para Frei Salvador, olha, Frei Salvador, eu não posso nesse momento aí entrar. Eu preciso antes ir na casa de Vocinha. Ele olhou. Eu disse, não, é porque eu preciso com o vovô Franco me acertar. Assim que o vinho eu derramar, ele vai ter que a casa toda, o quê? Levantar. O quê? Com pedrinhas de brilhante. Santo. Aí o Frei Salvador logo disse, minha filha, vamos de fato acertar. Já que é assim, eu vou para a igreja voltar. Vou pegar todas as hóstias que eu encontrar. Assim que o sinal chegar, pode ter certeza que eu vou de fato as hóstias elevar. E pássaros e mais pássaros vão virar. Eu fiquei olhando para Frei Salvador, uma coisa, beleza, aquela que ele estava a falar. Eu disse, mas do telhado da igreja o senhor sabe que vai zarpar, não vai sobrar. Ele até me disse, minha filha, quem é que vai se importar? Os pássaros precisam, a palavra levar como hóstias no lugar. Beleza como? Aí fui viver aquilo tudo, foi uma coisa maravilhosa. O que? O vinho virou água, vovô ali, o que? A casa ia levar, Frei Salvador, o que? Sim, salmos a cantarolar, e pássaros, e a palavra se espalhar. Voltei para com Deus, falar assim, depois de viver as bodas de Caná, disse para Deus assim, ô Senhor, essa história de manjedoura virar uma coisa difícil de se concretizar. Eu não sei não. Tem mais alguma coisa que o senhor vai me ofertar?
Ele então me disse: o quê? Você precisa pedra virar. Santo, aquela é a parte mais terrível. Eu terei que virar pedra no lugar? Se quer manjedoura virar, você precisa ser pedra no lugar. Fiquei pensando numa colina. O quê? Tem coisa mais bela? Uma pedra no lugar. Pronta, pronta, pronta e pronta para ser manjedoura. O quê? Uma gruta, gruta. Fiquei santo. É uma beleza essa ideia. Eu disse, eu estou pronta para a pedra virar. O quê? Eu só não a imaginava que uma coluna, quer dizer, uma colina é uma coisa simples da gente enxergar. Aí pronto. O quê? É quando colina eu estive a virar, sendo manjedora no lugar, o quê? Pronto. Aí o sossego. Sossego? Aí o sossego esteve a passar. O sossego esteve a passar. Olha, foi uma confusão tão grande, tão grande, tão grande no lugar que Deus me disse. O quê? Se Deus me disse, agora é preciso, minha filha, toda a sua vida você enterrar. O quê? Sim, para o desejo se concretizar. Você ser manjedora no lugar. Aí eu, um buraco, comecei a cavar. Comecei a cavar, cavei. Pronto. O quê? Aí eu comecei. O quê? Sim, eu falei, santo, a minha mão é pequena, 7 palmos. Não será que vai dar 7 palmos? Aí eu vi. O quê? Ah, uma criancinha chegar. Aí disse, é bom a minha mão usar. Vai ser mais fácil de você nos encontrar. Santo. Falei, tá certo. Eu só não iria imaginar que a criancinha ali iria ficar. O quê? No meu lugar. Logo disse. Olha, é bom a gente trocar. Eu não tenho condições mesmo disso tudo. Eu enxergar, eu preciso quieta ficar. Santo Deus. Fiquei pensando em quem poderia, se na gruta ficar. Porque eu precisava sair, sim, para com o mundo lidar. Foi naquele momento que eu vi Maria Santíssima se aproximar e me disse, bote cá. O quê? Nas 2 mãos. Bote cá. Aí você vai poder, toda a sua vida, aí, enterrar. E eu vou da criancinha cuidar. Eu fiquei pensando em quem esteve enviando. O que? Logo o menino Deus esteve chegando. O quê? Manhinha, e foi conversava tanto ali, e a minha cabeça rodando, quando, puf, no buraco eu estive entrando. O quê? O próprio menino Deus esteve ali, enterrando. Maria com a criancinha, o que foi levando. Aí me lembrei, falei, meu pai do céu, agora que eu estive de fato a edificar o entendimento de que enquanto manjedora a gente tudo tem que deixar só para a vida. O quê? A de Deus menino, a gente preservar. Conseguir finalmente, o quê? Ossada virar. Quando eu consegui ossada virar, ah, meu pai. O quê? A colina, pronto, de fumaça. O quê? Oh, meu santo, não disse se a gente tiver fé que a gente vai dizer, sai daqui pra lá, entrou no fundo do mar. A colina? E não é? No fundo do mar foi parar. Aí eu resolvi fuçar. O fundo do mar?
Fucei, fucei, fucei. Aí eu falei assim, olha, assim é fuçando, é o fundo do mar, fica mais fácil. Fica mais fácil uma história de vida eu poder de fato levantar. Por quê? Se eu não queria mais pedra virar, não. A gente tem que de fato compreender a hora o que a gente se aposentar enquanto manjedora. Aí eu, o que? Estando ali, fui. Foi o quê? Foi aí que Deus me disse. O quê? Me disse para eu, de fato, colocar dente para Paraquará. Dente para Paraquará? Sim, havia, de fato, uma necessidade de eu pegar o quê? Uma semente que eu estive, de fato, a plantar, estive, de fato, a esperar. Sim, que é Deus, a gente pode plantar, mas é Deus que tem que fazer a semente, sabe como é que é? Fruto, gerar. Aí Deus me disse que estava na hora de eu aproveitar e poder o fruto e mais fruto e mais fruto frutificar. Frutificou tanto, frutificou tanto, frutificou tanto, que eu tive até que um tempo tirado. Deus me disse, deu um tempo, deu um tempo, deu um tempo. Vamos de fato ficar um tempo sem gravar, porque é tanta coisa que é preciso de fato num outro horizonte você buscar. E fui entrar em outro horizonte. Aí quando eu fui, o quê? Sim, quando eu fui me americanizar, aí foi, o quê? Foi mais fruto, mais fruto, mais fruto, mais fruto, fruto a gerar. Depois voltei, o quê? Sim, voltei para de fato cruzar. O quê? Sim, não dá para você americanizar sem você buscar o fundo do mar para você, a história, o quê? Linkar. Aí eu fui fazer tudo isso. Confesso que eu não estive a me cansar, não. Quer dizer, esgotado eu estive a ficar. O quê? Assim, porque não é fácil você manjedora virar, não é fácil você de fato compreender que é hora de você se aposentar, não é fácil você de fato todo o itinerário buscar, não é fácil você ter que de fato levantar. O quê? Chuva, chuva e chuva. É de vento, chuva de vento. O, o João Batista esteve a me falar. Se chuva de vento você levantar, eu tenho certeza que você vai saber a teoria praticar. Não deu outra. O quê? Ali, 40 dias. Sim, com demônios e demônios e demônios. O quê? A se multiplicar. Por que, que eu não poderia chuva de vento levantar? Levantei chuva de vento, chuva de vento. Aí eu disse, santo, se eu pude tudo isso realizar, com tantos, tantos demônios, ali, a se multiplicar, se achando donos do lugar, por que que eu vou? Que eu vou me tirar o direito de me aposentar. Enquanto manjedora, sim, porque se eu não confiar que existe um pai no lugar, fica difícil. Fica difícil. De manjedora eu virar. Sim, porque sabe como é que é? Maria esteve a gerar o fruto mais belo do lugar. E isso ela esteve a realizar porque ela compreendeu que o fruto tinha um pai para dele cuidar. Assim eu resolvi. O quê? Eu resolvi, de fato, o pai convidar, disse para o pai, seja feito a sua vontade. Eu vou, de fato, escutar tudo aquilo que o Senhor me enviar. Assim sendo, eu vou poder separar cada coisa que assim o Senhor me solicitar.
sem de fato me preocupar. Sim, com que eu poderia me preocupar? Essa era a questão. Sim, não é fácil simplesmente a gente desejar, mas se sabe que pode executar, se sabe que tem um Pai de amor, de bondade no lugar, por mais preocupações que a mente venha gerar, o coração sempre vai enviar o entendimento de que você pode atravessar noites frias no lugar. Porque você sabe que o sol vai estar para cada um que assim desejar. Basta e basta a peneira tirar. E vai ver o sol conforme o sol estar a chegar. E como eu quero ver o sol chegar, eu tenho mesmo que confiar no e no do lugar. Assim definido, meu mundo sempre vai estar, porque eu vou ter sempre um motivo com H para começar. Todos os dias eu vou encontrar esse motivo lá, porque Deus sempre e sempre vai me dar dentes para eu parar. Obrigada, Senhor. Obrigado. Foi um tempo difícil a gente atravessar. Nem sempre a gente encontra motivos para a gente se alegrar. Mas como o Divino me diz que a minha alegria está naquele que tudo cria, assim sendo, confia e confia. E assim o dia nascia, com a certeza plena de que eu saberia sorrir todos os dias. Obrigada.